de volta aí pra gente comentar a grande conquista. E sim, gente, a gente viu a cena ali da briga do Felipe com o Haddad. E o que eu posso dizer pra vocês é o seguinte: tem um debochezinho sim do Haddad, tá? O Haddad pode negar que não tinha o deboche ali. O Haddad pode negar que não era a intenção dele. Mas no fundo ali, tinha um debochezinho sim do Haddad ali. Pode parecer que ele não queria fazer isso, mas no fundo ele queria fazer. Dá pra ver sim que tinha uma intençãozinha dele em agir da maneira que ele agiu. Pode não ser assim tão explícito, mas isso tava ali sim. Tá? A maneira como a gente viu isso, a maneira, inclusive, como a cena foi colocada na edição, deu a entender isso. A maneira como isso foi colocado depois pelo Céu, como ele contou, também reforça muito essa visão, tá bom? Então, para mim tá claro que sim, o Haddad quis fazer esse deboche, ele quis fazer essa provocação. A diferença é que ele não quis sustentar isso depois. Mas isso aí é outra história, né? Porque o Haddad ele também tem muito disso. Às vezes ele provoca e ele não sustenta as provocações dele. No mais, gente, essas últimas 24 horas na Grande Conquista, elas foram realmente bastante fracas, viu? Não teve muita coisa assim, nossa, que grandes coisas, que coisa assim importante que rolou lá. Nem jogo da Discord aconteceu, pra vocês terem ideia. Hoje o Carelli tava de boa, não tava afim assim de fazer um jogo da Discord, não tava afim de alimentar mais briga ali. Tava um frio danado em Itapecerica da Serra. O que foi que Carelli fez? Carelli tava de boa, Carelli resolveu fazer basicamente um joguinho ali pra tirar dinheiro do coleguinha. Sabe aqueles joguinhos ali pra tirar um dinheiro do coleguinha? Só isso que o Carelli fez, né? Basicamente, quem venceu ali, eles tinham que fazer perguntas um pro outro de verdadeiro ou falso. A pessoa pegava um card ali e aí dizia se a pergunta era falsa ou verdadeira. Aí eles respondiam se era um falso ou verdadeiro. Quem acertava a pergunta tinha o card ali, eles soltavam lá um negócio e aí o martelo caía em cima do card. Se o card fosse esmagado, a pessoa perdia o dinheiro e tal. No fim, assim, quem venceu foi a Tati, que ganhou um prêmio de 5 mil reais, enfim. Foi só isso que aconteceu, foi só essa a dinâmica da Grande Conquista, tá bom? Foi só isso aí que aconteceu hoje. Carelli tava de boa, Carelli realmente não queria fazer muita coisa hoje, né? Enfim, como eu falei pra vocês, ele tá mais preocupado agora com a Fazenda mesmo do que com a Grande Conquista. Ele vai só levar a Grande Conquista nesses últimos dias aí no automático, com a barriga. Então vamos comentar mesmo o que tem pra comentar aí da Grande Conquista nessas últimas 24 horas aí, sobre o que aconteceu nessa festa. Na festa em si, não aconteceu grandes coisas, como eu já tinha falado para vocês. A festa em si foi a repetição, os papos em si, a mesma coisa de sempre. Mas um momento da festa aconteceu no final, quando estava tocando uma música ali. Se eu não me engano, a música era do Charlie Brown Jr., tá? Eu não vou saber identificar para vocês qual música era, tá? Até porque o som no Play Plus não é da melhor qualidade para essas coisas. E aí eu tava mais preocupado em entender o diálogo deles, que também não é lá das melhores coisas, do que a música que estava tocando. O que interessa não é a música em si, mas as palavras ofensivas que o Felipe acusou o Haddad de cantar para ele, de cantar apontando. O que foi que aconteceu? Felipe disse que ele estava num canto e que Haddad estava em outro canto. E aí começou a tocar tal música ali. E aí o Haddad teria saído do canto aonde ele estava e começou a cantar tal música aí. E aí quando ele começou a cantar a tal música aonde as tais palavras ofensivas começou a aparecer, tais palavras ofensivas seria o quê? Ah, vai tomar no cu.
essas coisas, pelo que o Felipe falou, tá? Pelo que o Felipe falou, tá? Eu estou reproduzindo o que o Felipe falou. E aí começaram a brigar os dois. O Felipe começou a dizer: você não tem intimidade para fazer isso comigo, você não tem intimidade para falar comigo, você não é homem, seja homem, assuma o que você fez, tenha coragem para dizer o que você quis dizer na minha frente, tenha coragem para você falar o que você quis falar na minha frente. Você aqui ficou apontando aí com as palavras da música, mas você não tem coragem de dizer as coisas que você queria dizer na minha frente. E aí o Haddad disse que não falou nada, eu não falei nada pra você, não tava falando nada pra você, mas aí o Felipe insistiu e disse assim: não, você falou, você tava do outro lado ali, você tava sentado do outro lado ali, você não tava nem olhando pra mim, quando começou a tocar a música, você começou a olhar pra mim, você começou a apontar pra mim, você é um moleque, você saiu de lá pra vir apontar pra mim. E aí vira pra mim e fala o que você fez. Você é um moleque, não sei o que. Os dois começaram a discutir. E aí pronto, começou ali um a querer brigar com o outro, obviamente. Vocês sabem que eu já percebi assim uma coisa. O Haddad, ele é provocador, ele faz isso de propósito. O Haddad, ele tem essa coisa, ele instiga você a brigar. Só que assim, como é que ele te instiga a brigar? Ele faz umas provocaçõezinhas aqui e ali, e aí ele fica na dele. E a pessoa que se sente provocada, instigada, ela que faz todo o movimento. E aí, o que aconteceu? Quando eles viram que o Felipe ia perder a cabeça, todo mundo foi para cima para separar os dois, para justamente evitar aí uma agressão. Então, assim, ficaram todos ali ao redor dos dois para evitar algum tipo de agressão. O Haddad disse que ele não estava provocando ninguém, que era o Felipe que estava ficando doido, que ele não estava cantando, que ele não estava fazendo nada, que ele estava na dele. E aí ele disse que estava nervoso porque o Felipe estava ameaçando ele, que ele estava sozinho na dele lá e que ele realmente não estava ameaçando ninguém. Mas aí depois, quando todo mundo foi saindo, né, porque a produção mandou todo mundo voltar para a mansão, porque a festa tinha acabado, a Edilane estava conversando com o Caio e ela disse assim que ela já tinha percebido esse comportamento do Haddad, ela já tinha percebido que ele estava provocando as pessoas, que ele estava provocando ali as pessoas há algum tempo, que ele fica ali instigando, que ele fica ali olhando para as pessoas, que às vezes ele, num olhar assim, ele fica intimidando, mas que ela só pensava que isso era apenas com ela, que era uma observação dela, que ela nunca tinha pensado que ele fazia isso com outras pessoas, e que ela nunca tinha pensado que outras pessoas também tinham observado a mesma coisa que ela tinha observado. Então ela nunca tinha falado a respeito disso. Então ela foi falando isso pro Caio e depois ela foi falando isso também pro Felipe. E o Felipe tava puto da vida, né? O Felipe contou a versão dele da briga pro que aconteceu. Nesse momento aí, ele se sentou ali fora e ele foi contando pro Caio, foi contando pra Edilane e foi contando as coisas das maneiras como ele viu acontecendo. Segundo ele, o Haddad estava do outro lado da pista de dança, antes da música começar a tocar. Quando a música começou a tocar, o Haddad saiu do outro lado e começou a cantar palavras ofensivas apontando para ele lá na pista de dança. E aí ele disse isso aqui: o Haddad usou a música para poder fazer uma coisa que ele queria fazer e não tinha coragem, disse o Felipe. E aí ele disse que estava muito puto com isso, ele disse que o Haddad não tinha liberdade para falar com ele no reality, que ele não tinha dado liberdade, não tinha dado nenhuma intimidade, inclusive para o Haddad, que os dois não eram amigos, que os dois sequer eram próximos ali dentro. Então que o Haddad não tinha nem o que fazer ali com relação a isso, que o Haddad não tinha nem o que se aproximar dele,
Então ele estava puto da vida porque o Haddad usou um trecho de uma música para aparecer ali e querer provocar uma briga entre os dois. Na visão do Felipe, o Haddad fez uma provocação. Na visão do Haddad, ele não fez uma provocação. Na visão do Haddad, ele simplesmente estava cantando uma música e que ele não lançou olhares e muito menos apontamentos na direção do Felipe. O problema nesses reality shows é o seguinte, é que isso não é necessariamente o que você faz, é como o outro recebe. Então não tem como ele dizer aquilo que o Felipe viu, não tem como ele dizer aquilo como o Felipe recebeu, não tem como ele dizer aquilo que o Felipe percebeu, porque muito da percepção do outro define como o público também percebe as coisas. Então fica meio difícil para o Haddad dar essa desculpa ali também, né? Então o Felipe usou isso como argumento também. Ele disse que na percepção dele, na visão dele, ele sim viu que o Haddad estava lançando olhares para ele, que o Haddad sim estava apontando para ele usando as palavras ofensivas que estavam na letra da música e que ele se sentiu sim apontado pelo Haddad e ele não gostou disso. Eu queria poder trazer o trecho da música aqui, gente, mas olha só, como isso é uma música que tem trechos com direitos autorais, tem ali essa questão de problemas com isso, então eu não vou colocar o vídeo aqui. O vídeo, se vocês quiserem ver, eu vou deixar ali linkado no primeiro comentário fixado aí embaixo. É um vídeo lá do site da própria Record. Vocês podem dar uma olhada lá e vocês tirem as conclusões de vocês. Eu, sinceramente, achei que o Haddad sim quis fazer um deboche com o Felipe. Até porque o Felipe votou nele na última zona de risco. E o Haddad, vocês sabem, ele é sim de guardar rancor. Quem viu o Haddad no Power Couple em 2022 sabe muito bem que ele é sim de guardar rancor, sabe muito bem que ele é sim de fazer essas coisas, sabe muito bem que ele age dessa maneira. E aí a Tati tava lá na cozinha, tava lá dizendo e tentando falar com a Haddad, dizendo que ela não tomou partido nem do Felipe e muito menos do Haddad. E aí ela falou assim que ela estava dando graças a Deus que ela não tomou partido de nenhum dos lados, que ela preferiu ficar neutra nessa situação que estava rolando entre os dois. E aí o Haddad disse que não, você quis trazer uma linha do tempo falando que eu passei o dia inteiro fazendo piadinhas, disse o Haddad para Tati, dizendo assim, você está querendo apontar que eu estava provocando o Felipe, você está querendo dizer que você me viu o dia inteiro tentando armar contra ele. Só que a Tati, ela também respondeu que ela não tomou partido nenhum entre os dois e que ela não estava apontando nada para o Haddad, que ele é que estava enxergando isso, que ele é que estava vendo pelo em ovo praticamente. E ele também falou que, aliás, ela também falou que ela não estava querendo criar confusão com ele, que era ele também que estava exagerando nas coisas. E aí o Felipe falou mesmo, ele continuou, o Felipe estava muito puto da vida, né, então a Tati explicou ali, a Tati explicou que ela realmente não quis tomar partido de nenhum dos lados, que ela não quis mesmo tentar ali entender nenhum nem outro lado nesse primeiro momento, que ela não quis mesmo exatamente para ela não ser parcial com nenhum nem outro lado. Só que o Haddad, ele também não quis conversar com a Tati. Ele foi meio grosso com ela, pelo que deu a entender. Então, na prática, o que o Haddad fez? Ele praticamente jogou assim a Tati no colo do Felipe, basicamente. Ele simplesmente, com essa atitude dele, disse, eu também não quero saber de você, já que você não acredita na minha palavra, então tá bom. Vai lá pro colo do Felipe, vai lá, você já não tá mesmo afim do Felipe? Vai lá pro colo do Felipe, né? A Lisiane interrompeu, inclusive, essa conversa dos dois aí, porque o Haddad já estava ficando bastante alterado, e levou a Tati lá pro quarto. No quarto, a Tati foi conversar com o Felipe, né, para se acalmar e tal. E aí a Tati foi entender o lado do Felipe ali, foi tentar entender o que aconteceu entre eles.
E aí, de fato, o Felipe foi contando para ela o que tinha acontecido. Falaram de outros assuntos, não falaram só dessa briga ali entre o Felipe e o Haddad. Falaram também lá da briga que aconteceu entre a Edilane e a Lisiane, sobre os dois terem sido pautas dessa briga das duas. E aí que a menina, que ela tinha dito pro Ideu que ela pretendia se afastar do próprio Felipe por causa do julgamento das outras pessoas. Só que aí ela mesma disse que ela já tinha mudado de ideia e que ela realmente não queria mesmo se afastar dele, até porque ela gosta dele, sim, não exatamente como assim, ela gosta dele como amigo e tal, e sim, ela confia nele, ela já deixou isso bastante claro. E que sim, ela deixou bastante claro que ele é uma pessoa de coração bom e que sim, é uma pessoa que ela confia nesse jogo. E que não dá, de fato, nesse momento, para ela abrir mão de confiar numa pessoa. Até porque se ela abrir mão de confiar numa pessoa agora, ela vai acabar tendo problemas. E aí ela tem razão, não tem como eu tirar a razão da moça nesse momento. Se ela abrir mão de confiar numa pessoa ali que está se mostrando o mínimo confiável, ela pode se dar mal aí. Enfim, foi isso aí que aconteceu de madrugada. Hoje de manhã, o Guipa foi um dos primeiros a acordar. Então o Guipa ele não viu essa confusão aí entre o Haddad e o Felipe. Basicamente ele não viu nada, então ele realmente não sabe o que aconteceu. E aí ele estava ali reclamando o que estava acontecendo e deu uma alfinetada também na Tati e no Haddad por causa do que ele ouviu aí durante a madrugada. Disse o Guipa ali que antes da bebida matar, ela humilha. Enfim, eu não entendi exatamente o que ele quis dizer com isso, né? Pelo contexto do que ele estava dizendo, eu entendi assim que ele estava falando basicamente ali da Tati. Ele meio que estava falando assim que a Tati tinha bebido um pouquinho mais e que ela estava se humilhando pro Felipe. Pelo que eu entendi, tá? Pelo que eu entendi. Estou deixando bastante claro aqui para ninguém ficar confuso com isso. E aí ele disse que ele não bebe, então ele disse que não tem e não precisa lidar com os efeitos da ressaca, igual os outros colegas precisam lidar. Então ele acordou e disse assim, ele estava chateado, né? Porque ele até falou, lá vou eu ter que limpar a sujeira que os outros fizeram. Então ele acordou, viu ali que a louça estava bastante suja e lá foi ele limpar a louça. E aí ele mandou assim vários recados ali sobre a bebida. Eu entendi mesmo que ele estava falando isso para Tati, mas eu também acho que esse recado se encaixa no Haddad, porque querendo ou não, o Haddad também estava alterado no momento em que ele mandou essa indireta assim para o Felipe. No momento em que ele fez essa provocação ao Felipe, o Felipe não estava bêbado, tá? Até onde eu vi, o Felipe não havia bebido, mas o Haddad sim, o Haddad havia. A Tati também havia bebido, mas o Felipe não. De qualquer maneira, ele também disse assim, que ele espera que os pais, que a faxineira dele, que a ex-namorada dele também estejam muito, mas muito orgulhosos dele e tal, enfim. Ele disse que estava ali vivendo o jogo. Aí depois que ele fez toda a limpeza ali da casa, ele disse ali que ele nunca imaginava que ele estaria num reality show nesse momento. Ele não imaginaria que ele chegaria tão longe também. E aí ele disse que ele tem TDAH, então que para ele é muito difícil ficar ali dias e dias sem fazer nada, sem seguir uma rotina, e que ele perde muito foco quando ele fica com muito tempo livre, sem fazer nada, e que por isso que ele passa muito tempo na academia. E depois ele falou ali que ele tem muita dificuldade em lidar com o Bruno, porque os dois têm os mesmos problemas com o TDAH, e disse assim que o Bruno se envolve com muitas discussões que não são dele, se mete em problemas que não são dele, e aí ele acaba criando maiores problemas ainda, e aí acaba piorando o clima da casa. Segundo o que ele disse, isso não é legal, enfim, que ele não gosta. E aí depois as pessoas foram acordando,
E aí o Guipa foi se inteirar do que aconteceu. E aí ele foi conversar com o Céu. Primeiramente o Céu contou para ele o que foi que aconteceu durante a madrugada. O que de fato se passou ali na festa. Ele contou como aconteceu a briga entre Felipe e o Haddad. E aí, no meio dessa conversa, ele disse assim que esse conflito aconteceu por causa da música que eles estavam ouvindo à festa. O Guipa não estava porque, como eu já falei para vocês, ele saiu e foi dormir. O Guipa não fica até o final desses eventos. Ele sai, ele vai dormir. Ele realmente não vê, a gente quase não vê ele acordado durante a madrugada, ele dorme cedo, então, às vezes eu até digo pra vocês, é meio que infundada essa ideia de que as pessoas têm, de que ele é, nossa, que grande vilão. Porque o cara dorme o dia, ele dorme a noite toda, o cara dorme cedo, passa o dia inteiro na academia, o cara tá praticamente sozinho o dia inteiro. Como é que esse cara articula as coisas ali? Como é que as pessoas conseguem vê-lo como um grande vilão? Eu simplesmente só vejo ele como um cara isolado, como um cara que simplesmente está tentando se encaixar dentro da casa, mas não consegue porque as pessoas não dão oportunidade ou chances para ele. Mas tem gente que acha que ele é um grande vilão. Eu não consigo ver ele desse jeito, só consigo ver ele como um cara que não se encaixa. Como um cara que tá tentando ali, mas não dá certo. Mas enfim, ele foi lá falar com o Céu e o Céu contou pra ele do que aconteceu. Então ele realmente não viu. Aí o Céu disse assim que o Haddad estava ali de um lado da pista, o Felipe estava do outro, e aí estava tocando uma música lá. Ele citou lá o nome da música, tá? Eu esqueci de fato de anotar o nome da música. Esqueci de anotar lá o trecho que ele citou da música. Eu admito pra vocês, porque assim eu fiz isso na pressa mesmo. Mas enfim, não interessa o nome da música, não interessa o trecho da música, interessa a atitude que o Céu relatou que o Haddad teve. E aí ele até falou que ele acha que o Haddad estava se sentindo acuado e precisando se defender no jogo, já que ele viu algum de seus principais aliados serem eliminados. Aí o Guipa até disse que ele estava estranhando essa atitude do Haddad, porque afinal o Haddad ele é muito mais tranquilo do que isso. E que ele não tinha percebido que o Haddad teria essas atitudes assim, de arrumar briga por qualquer coisa. E aí eu fico pensando, eu acho que o Guipa ele realmente nunca assistiu um reality show. Porque se ele tivesse visto De Férias com o Ex, ou se ele tivesse visto o Power Couple do que o Haddad participou, ele saberia que o Haddad é realmente desse jeito. Ele saberia que o Haddad age dessa maneira. O Haddad é desse jeito. O cara é desse jeito. Se vocês pesquisarem os vídeos do Haddad no Power Couple de 2022, vocês vão ver que ele já é desse jeito. O cara já arruma treta assim, fácil, do nada. O cara só te instiga. E assim, o cara rende no reality show por causa disso. Ele arruma problema do nada. E as pessoas compram o barulho dele. Por isso que ele rende lá na Grande Conquista também. Por isso que eu acho que o Haddad ainda não deve ser eliminado. Por isso que eu acho que ele deve ir o mais longe possível. Porque assim o cara vai entregando o conteúdo. Ele não vai deixando o programa morrer. Se lá dentro, sem deixar o programa morrer, o programa já tá ficando fraco, imagina então se ele sair antes e o programa morrer de fato. Aí realmente as coisas vão ficar bem ruins, né? Então é melhor que o Haddad continue. Mas aí o Guipa defende o Haddad, ele disse assim, que pro Haddad só pode ser o fato dele ver que os aliados dele estão indo embora e ele está continuando ali no jogo sozinho, então ele está se defendendo da melhor forma que ele acha que deve se defender. Eu só acho que, sinceramente, o Guipa precisaria ter visto e estudado mais sobre o Haddad e sobre reality shows, né? Fica parecendo assim uma defesa ali baseada única e exclusivamente na palavra do Haddad, não nas atitudes do Haddad. Porque quem conhece o Haddad não compra. Quem conhece o Haddad de outros carnavais sabe muito bem como ele é, né? Aí lá no quarto dos donos, a Edilane estava conversando com o Caio. Ela estava falando de vários assuntos. E aí num desses assuntos ela falou sobre a Lisiane.
Ela disse que ela realmente queria se aproximar da Lisiane, que ela estava disposta a se aproximar da Lisiane e que ela gostava mesmo da Lisiane. Ela disse assim que ela vê a Lisiane como uma pessoa que precisou ter uma postura mais forte para aparecer na mídia, mas que ela vê que a Lisiane tem um coração bom sim, que a Lisiane não é esta pessoa barraqueira, esta mulher barraqueira, como muita gente acredita que ela é, como muita gente na mídia, inclusive, vendeu ela, mas que ela vê que a Lisiane é uma mulher interessante também, e que, inclusive, ela torceu pela Lisiane quando a Lisiane passou pela Fazenda. E que ela queria que as pessoas conseguissem entender que a Lisiane é uma pessoa boa, que a Lisiane é uma pessoa que, às vezes, exagera no comportamento dela, mas é uma pessoa boa, é uma pessoa que tá ali também lutando pelo dela. E aí ela disse mesmo, eu torcia pela Lisiane quando ela passou pela Fazenda, que eu conseguia enxergá-la de uma forma muito boa, mesmo quando as pessoas caíam em cima de mim e diziam que eu tava louca, que eu conseguia ver a Lisiane dessa maneira. Hoje talvez eu não consiga mais enxergá-la assim. E aí depois eles começaram a falar ali do porquê que a Lisiane resolveu chamá-la de soberba. E aí ela chegou à conclusão que a Lisiane apenas reproduz a fala do Breno. O Breno foi o primeiro que começou a chamar a Edilane de soberba. Mas sim, por que o Breno começou a chamar a Lisiane de soberba? Quem lembra de como tudo começou foi o seguinte. O Breno começou a chamar a Lisiane de soberba por causa do jeitão dela. Às vezes a Lisiane, ela tem um jeito que deixa você assim meio encabulado com algumas coisas, especialmente nessas dinâmicas aí que envolvem dinheiro. Ela fica realmente parecendo que ela quer ter vantagem sobre outras pessoas. Ela fica realmente parecendo ou dando a entender que ela tem alguma vantagem sobre as outras pessoas. E isso dá a entender que sim, que ela realmente estaria acima das outras pessoas. Não que isso dê alguma vantagem para ela, mas no fundo, talvez ela acredite nisso. Então, isso dá a ela essa ideia de soberba. E ela diz assim que ela não gosta quando as outras pessoas chamam ela de soberba. E ela diz assim que as outras pessoas que fazem isso apenas reproduzem uma fala de qualquer outra pessoa. Então ela disse assim que ela não gosta muito, ela não gosta nem quando a Lisiane faz isso com ela, e que ela disse assim que esse é um adjetivo que rotineiramente está sendo usado contra ela. E aí ela disse que a Lisiane nunca respondeu para ela por qual motivo ela está sendo chamada de soberba, enquanto ela vê que o Breno usa esse adjetivo para qualquer coisa, qualquer comportamento dela, para justificar e reforçar a narrativa de que ela é uma mulher soberba e tal. E ela não gosta disso, mas enfim. Grande parte disso tem a ver com o próprio comportamento dela também. O mais recente, por exemplo, aconteceu na própria sexta-feira, quando depois da prova dos donos eles tinham que definir as posições de cada um. O que foi que a Edilane fez? Ela disse assim, agora cada um pode colocar a sua coroa e podem me chamar de patroa. Basicamente foi isso que ela falou. Então, assim, chamar de patroa não é o melhor exemplo que você pode dar para exigir que as pessoas te deem algum respeito, né? Não cola, fica realmente parecendo soberba. Não é a melhor forma de você conquistar as pessoas. Pegou mal, viu? Pegou muito mal, inclusive. E aí depois hoje à tarde, a Lisiane, ela foi lá conversar com a Edilane e as duas acabaram discutindo por causa do banheiro da suíte dos donos que a Lisiane entrou e encontrou bastante sujo, inclusive. Sujo. Foi o sono. Sujo, eu diria assim que foi um eufemismo, né? Foi muito mais do que sujo, pelo que a Lisiane disse. Elas foram discutindo até por uma questão que nem era necessariamente diretamente ligada a elas. A discussão era por causa de algo que a Lisiane viu no banheiro. Ela viu lá que alguém usou o banheiro, não deu a descarga e que o banheiro estava bastante nojento por causa disso. Banheiro da suíte dos donos, o banheiro que só elas e os convidados podem usar.
E aí a Lisiane começou a dizer, por que você não usou e não puxou a descarga? E aí a Edilane disse, mas eu não vou ficar aparecendo aqui e expondo as pessoas e tal, eu não vou fazer isso, que isso não é legal. Aí a Lisiane disse, mas eu também não tô expondo ninguém, mas eu quero saber quem foi. E aí elas começaram a listar quem é que usou o banheiro pela última vez. Aí falaram o nome do Caio, falaram o nome do Breno, falaram o nome lá do Bruno, e aí disseram, eu não fui, não fui eu, não fui o sei o que, alguém foi, né, basicamente, não adianta alguém dizer que não foi, alguém dos 6 ali usou o banheiro, alguém dos 6 ali sentou, largou ali a sujeira, largou ali os toletes e simplesmente esqueceu de dar a descarga, porque o banheiro não vai ficar sujo do nada, né, vamos concordar que não. Então eles ficaram ali horas discutindo e no fim eles chegaram a uma conclusão de que não adiantava ficar discutindo pela sujeira do banheiro. A Lisiane falou que ela também não ia discutir pela sujeira do banheiro e que se ela realmente tivesse que entrar no banheiro e visse que estava sujo ali, ela simplesmente ia dar a descarga e acabou. Depois ela até debochou da Lisiane e disse, fazer VT do cocô é o auge, você está fazendo VT do cocô. Pouco tempo depois, o Felipe também estava ali conversando com a Tati e ele estava fazendo um balanço ali de como é que a votação da zona de risco na terça-feira pode acontecer. E aí ele começou a pensar em quais pessoas poderiam votar no Haddad por conta da briga que aconteceu na última festa. Aí ele analisou várias possibilidades, obviamente, de como o Haddad poderia cair na zona de risco de novo. E aí eles ficaram ali pensando nessa possibilidade, quantos votos o Haddad poderia ter, com quais pessoas eles poderiam contar os votos. E aí fizeram as contas. Chegaram à conclusão de que se eles conseguirem articular, eles terão sim mais votos para conseguirem colocar o Haddad de novo na zona de risco. Mas, obviamente, isso dependeria de toda uma articulação. E aí, depois, ele mesmo falou que ele não acredita que as pessoas vão mudar de ideia, que as pessoas vão mudar de posição ali apenas por causa do que aconteceu no domingo e tal, mas que as pessoas vão mudar de posição por causa do que está acontecendo ali agora, naquele momento, por causa lá desses últimos acontecimentos, desses últimos eventos que envolvem o menino, que envolvem o Haddad. Então ele acha que por isso o Haddad iria bastante fácil para a zona de risco. Além disso, né, eles citam aí que o Davi também iria muito mais fácil para a zona de risco depois de passar de novo ali pelo aperto, né, da zona de risco também. Agora eu vou dizer assim para vocês, eu acho meio complicado, mas enfim. Eles acham que vai de novo assim para a zona de risco. E aí ele depois falou que ele confirma que ele vai votar no Haddad para a zona de risco, que para ele o Haddad vai de novo para a zona de risco, que por ele não tem como mudar o voto dele. É na zona de risco, é o Haddad na zona de risco? Sim, que vai o Haddad, acabou, não tem outra escolha, não tem outra justificativa, é o Haddad. Então, assim, isso foi o que aconteceu nessas últimas 24 horas antes aí da dinâmica acontecer. Aí lá no Rodrigo Faro, aconteceu lá a dinâmica que envolveu o Vinigram. É uma dinâmica simples, tá? E primeiro ele teve que fazer essa prova aí, onde ele tinha que pegar as bandeirinhas, juntar as 3 bandeirinhas aí para liberar os 3 cadeados. Aí o Vinigram, obviamente, conseguiu as 3 bandeirinhas aí, liberou os 3 cadeados, e cada um desses cadeados tem esses poderes. Eu, sinceramente, achei que o poder que venceu deveria ter sido o poder número 1, foi o poder número 3. O poder número 1 é esse aí. Na votação aberta, todos os votos de um morador passam para outro. Esse para mim teria sido muito mais interessante do que o poder que veio e foi direto para a mansão. Depois desse poder veio o poder a seguir. Eu achei esse poder meio bosta também, igual como eu já tinha achado o poder o da última semana, inclusive.
O poder 2, você começa a votação aberta com 2 votos. Para mim também é um poder que não vai fazer a menor diferença. E aí entrou o terceiro poder. O terceiro poder é mais outro bosta. Do terceiro poder, vamos lá entender o que vem neste terceiro poder. O terceiro poder é: você está imune à indicação dos donos na grande conquista dessa semana. Mais um poder bosta que não vai fazer diferença alguma. Primeiro porque, né, Edilane não vai indicar o Felipe. A Lisiane tampouco vai querer indicar o menino. Tampouco vai querer indicar o Caio, desculpa. Então, assim, o Caio acabou ficando com um poder que não vai fazer muita diferença para ele. Então, eu acho, assim, que não vai rolar, né? Eu acho que o Caio, naturalmente, já não ia para a zona de risco. Então, o fato dele pegar o poder também não vai dar nenhuma vantagem para ele. Enfim, esse foi a dinâmica aí que eles tinham que cumprir no Faro. E aí o Vini Gran acabou escolhendo aí o poder número 3. Aí o Faro foi abrindo quais foram os poderes ali, tanto um quanto o poder 2. No poder 1, para mim, que eu sempre achei o mais interessante, porque afinal, esse sim mexe com o principal, esse sim mexe com o que realmente interessa, esse não foi escolhido. Esse poder simplesmente foi deixado de lado. Por pura, vou dizer assim, mas pura burrice. Esse poder, inclusive, deveria mesmo ter sido colocado. Disse aí o poder número 1. Você está imune à indicação. Aliás, o poder escolhido foi justamente esse aí. Você está imune à indicação dos donos na zona de risco dessa semana. Sério, poder bosta. Bostíssima. Um poder que não vai fazer diferença alguma. Um poder que realmente não muda nada. Nada. Mas os outros poderes basicamente também não fariam lá grandes coisas. Enfim, a dinâmica da semana era uma dinâmica simples também, que não fazia também lá grandes coisas. A briga entre o Caio, entre o Bruno e o Guipa, na verdade, foi só por causa aí desse primeiro momento aí da dinâmica, onde o Guipa pegou a caixa aí de mentiroso e deu em que o Bruno pegou uma caixa de mentiroso e colocou ali no Guipa e tal. E aí o Guipa respondeu e disse que o Brasil ia dar a resposta e tal. Enfim, basicamente foi isso aí. E aí outra coisa aí foi justamente o momento aí de quem ganhou de fato a dinâmica aí do Rodrigo Faro. Vocês sabem aí que todo domingo é a mesma coisa. Quem ganhou a dinâmica não foi o Caio. Quem ganhou a dinâmica foi a Edilane. A Edilane já tinha ganhado 10 mil daquela outra vez, ganhou mais 10 agora. Então a Edilane tem 20 mil reais aí nesse momento. E depois de ganhar os 20 mil reais, Edilane tinha que decidir quem ia ficar com o poder. Porque afinal, os donos não podem ficar com o poder. E aí, no final, ela decidiu que o poder ia de novo para as mãos aí de um amigo dela. Ela deu o poder para o Caio. Mal sabe ela que o poder é justamente para ferrar, né? Aliás, ferrar entre aspas, né? Porque também não vai fazer a menor diferença. Caio está imune à votação. Caio já não vai, de fato, estar na indicação dos donos. Então, tipo, independente de quem for, ele já não vai estar mesmo. Caio não é uma opção para Edilane. Caio só seria uma opção para Edilane se ele traísse ela. Se ele realmente mudasse de ideia. O que eu acho que não vai acontecer. Então, tipo, o Caio, esse é um poder bosta. Um poder que não vai fazer a menor diferença. E aí rolou a dinâmica lá, que era para ser um jogo da discórdia, quando na verdade foi só um joguinho besta aí que o Carelli faz e que dá um prêmio de 5 mil reais. Basicamente, eles tinham que pegar ali. Tá vendo aquela estante de cards ali atrás? Eles tinham que escolher os cards ali atrás. Pegava os cards ali atrás e aí
eles viam que tinha uma pergunta, e aí a pessoa colocava os cards, tá vendo esse negocinho aí, aonde perto do martelo, e colocava na resposta. E aí a pessoa que estava ali do outro lado escolhia se a resposta era verdadeira ou falsa. Quando a pessoa escolhia, ela soltava o martelo para o outro lado. E aí, se o martelo caísse e quebrasse o card, a pessoa já ganhava aquele prêmio. Se errasse, a pessoa que soltou o coisa perdia o prêmio, e a pessoa que ficou com o card ileso ganharia. Enfim, sem muitas complicações. No final, quem venceu essa dinâmica foi a Tati, que ganhou R$5.000. Pronto, acho que era só isso que vocês merecem saber dessa dinâmica toda. E no fim, né, essa aí foi a grande conquista nessas últimas 24 horas. O que eu tô achando do reality até aqui, né, faltando agora praticamente um mês para acabar. Em primeiro lugar, tá um pouquinho fraco, viu? Carelli poderia arrumar um emprego melhor, poderia fazer alguma coisa assim melhor desse reality show. Porque agora realmente está um pouquinho fraco, mas digamos assim que ele está se esforçando em entregar um conteúdo bom. Falta sim um pouquinho mais de entusiasmo, parece que está um pouquinho fraco nessa parte. De resto, eu acho que está indo bem. Assim, Raquel está indo bem, o programa está entregando as coisas dentro da proposta dele. Só acho assim que se for para concorrer ali com SBT e tal, eles vão precisar de uma minissérie, vão precisar de alguma coisa muito mais forte do que só a Grande Conquista. Mas enfim, isso aí é assunto para outro vídeo para a gente discutir. Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.